Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo a mais um tempo de ensino aqui da IBNU, nosso curso Teologia Missional, e hoje com um assunto muito especial, que é falar sobre missão aos universitários. Já quero aproveitar e deixar aí para você aquela ideia muito especial. Se você quer receber os materiais, se você quer inclusive receber um certificado desse curso, você precisa entrar no site da Teológica. Entra lá no site da Teológica e faça a sua inscrição para que você possa, então, ter acesso aos materiais que são disponíveis pelo curso, assim como também de um certificado. Mas sem muitas delongas hoje, que nós vamos falar sobre os universitários e que geralmente é um assunto bastante complicado quando a gente envolve essa questão nas igrejas. A gente vê que muita gente começa a se falar que os jovens acabam entrando na universidade e acabam se perdendo. A gente ouve tantas coisas a respeito disso. Hoje nós temos o Rodrigo aqui conosco. Rodrigo, que é casado com a Cat. Rodrigo não está aqui no Brasil. Rodrigo, que está lá no Chile, e ele então vai nos falar um pouquinho sobre missões com os universitários, que é algo que tem preenchido o coração tanto dele quanto da esposa, e vai nos dar algumas direções sobre isso. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bom contigo? Olá, bem-vindo, obrigado, tudo bom comigo, sim, é um privilégio enorme poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema aí com o pessoal que está assistindo a gente. É isso aí. E hoje, então, você já sabe como é que funciona a nossa parte. O Rodrigo vai expor um pouquinho sobre os ministérios, sobre essa relação dos universitários, sobre como nós precisamos, como igreja, perceber essa realidade, orar por isso, investir no ministério com universitários. E nós já vamos pedir para você que, se você tem alguma pergunta, se você quer saber alguma coisa sobre esse assunto, então você coloque no chat, porque logo após, então, o Rodrigo fazer a apresentação dele, nós vamos responder todas as perguntas. Então, Rodrigo, está contigo. Compartilhar o seu Ok, PowerPoint aí, é contigo. beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui o material. Juliano, dá para ver direitinho? Tudo Dá ok? para ver direitinho, pode Ok, começar, fica tranquilo. tá certo. Então, gente, é um privilégio enorme, uma alegria enorme poder compartilhar desse assunto aqui, poder dar uma aula sobre esse assunto. Realmente, esse tema da missão na universidade é realmente um tema que toca muito meu coração. A minha esposa, ela é missionária que trabalha com universitários. Eu conheci, eu me converti no contexto da universidade, ali pelo segundo ano, e também depois do meu tempo de mestrado, eu entrei como missionário temporário de uma organização que trabalha com universitários. Então, é realmente um assunto que me anima bastante, me alegra bastante, e também por ser um contexto muito rico, né, o contexto da universidade. Então, eu vou começar compartilhando aqui o assunto, e à medida que for passando os slides, apresentando, vou compartilhando também algumas histórias dessa jornada pessoal aí também com Deus na universidade. Esse aqui é o sumário de como vai ser essa aula. Eu vou dar um pequeno preâmbulo sobre missão na cidade. Depois eu vou falar das universidades, da relevância delas. Ali mais para frente, como o cristão, de maneira geral, deve se relacionar com a universidade. O cristão ali professor, o cristão que é estudante, e qualquer outro que esteja servindo nesse contexto. E mais para frente, os desafios e as oportunidades da missão na universidade, os movimentos estudantis,
a importância das parcerias, e aí envolve a questão da parceria da igreja local com os movimentos cristãos na universidade, e também algumas sugestões de livros que tocam esse assunto. Então, sobre a missão na cidade, essa primeira parte eu usei bastante o livro do Keller, na Igreja Centrada, 2 capítulos dele que fala sobre a importância da cidade, como evangelizar nesse contexto. E uma coisa que o Keller destaca ali, que é muito interessante, é que as cidades elas estão crescendo de uma maneira espantosa, né? Existe uma migração para as cidades muito grande no nosso tempo. Hoje, um pouco mais de 50% das pessoas vivem nas cidades. E aqui uma frase dele, ele diz que nas próximas 3 décadas, mais de 500 milhão de pessoas se mudarão para as cidades da África e da Ásia. Ou seja, um novo Rio de Janeiro, 10 milhões de pessoas, aí seria a região metropolitana a cada 2 meses. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas migrando para a cidade. Isso é muito interessante porque são pessoas do mundo inteiro migrando para grandes cidades, e isso torna as cidades um lugar extremamente multicultural, e também é importante para a missão no sentido de que, 2 sentidos, de que Deus quer alcançar as pessoas estão indo para a cidade, e no sentido também de que é possível alcançar pessoas de todos os povos na cidade. Então, as cidades elas são realmente muito, muito estratégicas, né? E também a cidade ela tem uma relevância muito grande também por causa da influência dela. As grandes cidades, como Nova York, Londres, mesmo no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades grandes, elas têm uma influência cultural muito grande em todo o mundo, né? O que está sendo criado nessas cidades grandes, né, como Nova York, por exemplo, Los Angeles, é ouvido, visto em outros países, né, e regiões do interior também desses países. E aí tem uma frase que o Keller coloca ali também, que eu acho interessante, que diz assim, que as crianças do México e da Romênia estão ficando mais parecidas com os jovens adultos de Los Angeles e Nova York do que com os adultos de sua localidade. Então, por conta da globalização, pessoas ali do interior, enfim, dos países, né, Brasil, México e todos, vão tendo uma influência muito forte do que está acontecendo nessas grandes cidades. Além disso, também essas cidades elas têm além de conectar a cultura da cidade ao mundo inteiro, elas também se conectam entre si de uma maneira muito forte, de maneira que o poder dela cresce, né? Um exemplo é que elites de trabalho ou de produção cultural, né, que estão nesses grandes países, metrópoles, eles servem, por exemplo, as mesmas multinacionais, e ali, então, existe uma relação, né, dessas elites culturais dessas cidades. E também os imigrantes, né? Eles vão para essas cidades grandes e aí também eles têm uma conexão, eles não perdem a conexão com o seu próprio país, com a sua própria cidade. Então, eles vão vinculando as cidades. Então, pensando nisso, que as pessoas estão indo para a cidade, Deus quer alcançar as pessoas, esse é algo muito singular aí desse nosso século passado, esse século, um crescimento enorme, uma urbanização enorme. Então, é um chamado de Deus para a cidade. Aí tem uma frase também interessante do missionário teólogo Roger Greenway, que diz assim,
O propósito redentor de Deus por trás do crescimento urbano é que os homens buscassem a Deus e o encontrassem. A urbanização mundial deve ser compreendida dentro de uma ordem escatológica e também missionária. Em nossos dias, Deus está se movendo para um ápice por meio de uma variedade de fatores sociais, políticos e econômicos, a fim de levar os povos da Terra a um maior contato uns com os outros, a uma maior integração, interdependência e alcance da mão do Evangelho. Por intermédio desse movimento, Deus leva adiante seus propósitos redentores na história. Um sinal dos nossos tempos é a cidade. Por meio da migração mundial, as cidades, Deus pode estar montando o cenário para a maior missão cristã e talvez para a hora final. Então, Deus está chamando para a missão, né, para a gente para a cidade, alcançar a cidade. As cidades é algo que nasceu no coração de Deus. Também tem uma frase que sintetiza muito isso também do Keller, interessante, que diz assim, que Deus criou a gente no jardim, né? A história começa no jardim do Éden, e ela termina na Nova Jerusalém, que é uma cidade. Então, a cidade, ela está na intenção, no coração de Deus, e é um lugar realmente muito interessante, muito rico, tem contradições por conta do pecado, mas é um lugar incrível. Nas cidades, existem 4 grupos muito estratégicos para se alcançar ali. E alcançando eles, tu atinge a cidade de uma maneira, enfim, muito forte, né, relevante, e atingindo essas cidades também acaba atingindo, de certa maneira, o mundo inteiro, como a gente estava falando. Se a cultura nas cidades grandes, né, muda a cultura no mundo inteiro. Então, atingir as elites culturais é um grupo estratégico muito importante. Esse pessoal ali, por exemplo, ali em Nova York tem a sede da MTV, então esse pessoal tem um pessoal ali trabalhando na MTV ali, né, em Nova York, então para atingir essas pessoas é bom estar perto de onde elas estão e também estar interagindo com elas. E outras elites culturais que estão na cidade. Outro grupo é o grupo, que aqui está, grupo acessíveis não alcançados, que seria os estrangeiros, pessoas que do mundo inteiro vão para as cidades, alcançar elas é muito importante. Enfim, alcançando elas também, tu alcança os grupos não alcançados nas cidades. Os pobres também, alcançar os pobres também dá um testemunho muito forte sobre a seriedade da igreja, o compromisso dela com Deus, né? Mostra para as pessoas em volta que de fato a gente está comprometido com Deus e que ama o próximo. Então, alcançar os pobres é relevante pelo próprio sentido de amor ao próximo, mas também é um testemunho muito grande para as pessoas à volta que percebe essa ajuda, essa transformação na vida dos pobres. E também na cidade, as gerações mais jovens. Nas cidades é muito abundante a presença dos jovens, é um contexto realmente em que atrai muito os jovens por ser um contexto de criatividade, um contexto também de tensões, essa cultura que ela presente na cidade de mesclas, misturas, é algo que atrai muito a juventude. Também é um lugar de formação. Então, os jovens estão presentes na cidade de uma maneira muito abundante. Então, atingir eles é muito importante, muito relevante. E dentro dessa geração mais jovens que a gente coloca aí, está aí presente forte os universitários. E aí que enquadraria, digamos, a missão para o contexto da universidade ou entre os universitários, né? As universidades é interessante que
muitas delas têm um campus, né, ou uma cidade universitária. Então, existe universidades em que, interiormente, ela funciona como uma cidade. Então, enfim, existe muitos paralelos entre a cidade em si e a universidade, né, como lugar de produção cultural, como lugar onde muitas ideias, enfim, estão presentes, estão sendo dialogadas e etc. Então, as universidades, elas têm uma relevância muito grande. E para nós, para os cristãos, é bom pensar que se interessar pelo contexto pela universidade, pensando que as universidades, elas surgiram num contexto da cultura da fé cristã, ali na Idade Média, né? Então, as universidades surgem dentro de um contexto cristão. Então, tem uma influência enorme na sua origem. Então, porque não se interessar por ela hoje ou achar que ela é um lugar, um mal necessário, né? As universidades, elas, enfim, nasceram no contexto para ajudar, mesmo na jornada do cristão. Outro fator importante é os avivamentos históricos que aconteceram a partir do contexto da universidade. Lutero, Calvino, Wesley foram todos pessoas que estiveram dentro desse contexto, e a partir desse contexto, enfim, Deus fez grandes movimentos, né? Em especial, o Calvino, ele fundou uma universidade, a Universidade de Genebra, Wesley, enfim, estudante da Universidade de Oxford, e Lutero, ele professor da Universidade de Wittenberg. Aqui, ainda falando sobre a relevância das universidades, é importante aqui destacar, né, que as universidades, elas vão formar os líderes das cidades, da sociedade. Então, a universidade tem essa importância muito grande. Atingir os estudantes ali atingir os futuros líderes da sociedade. E eles vão ter um poder muito grande de transformação da cidade, enfim, de uma maneira geral, por consequência. Também as universidades é importante pela influência cultural. Muita coisa que é produzida ali atinge o mundo inteiro, né? Um exemplo é o Facebook, que surge dentro ali da Universidade de Harvard, com Zuckerberg. Também outro exemplo é os professores. Aqui no Brasil tem o Leandro Carnal, o Pondé, o Cortella, enfim, todos, a não ser talvez agora o Leandro Carnal, mas forte dentro desse contexto da universidade, atingindo a mente, o que o pessoal no Brasil está pensando, né? Os jovens estão pensando. Então, pessoas dentro da universidade, professores, têm uma influência muito forte no que a gente pensa, né? Coisas nascem ali na universidade e depois, com o tempo, levemente vão atingindo a cultura e vão ficando na cultura. Outra coisas importantes é a contribuição científica, tecnológica, exemplo das vacinas aí para a questão da pandemia. Também uma série de tecnologias que a gente gosta e que estão presentes no nosso dia a dia, né? Outra questão que eu esqueci de colocar é uma influência cultural nessa, por exemplo, descoberta de ciência fundamental. Por exemplo, aqui eu coloquei a imagem do universo, né? Expansão do universo. E aqui enfim, associado ali com a sua origem, Big Bang, tudo isso está dentro da cultura, né? Então, coisas que surgem na universidade vão atingir a mentalidade da sociedade.
Aí a outra coisa importante é que a universidade ela faz uma leitura mesmo da nossa sociedade, né? A sociedade passa por crises, guerras, e dentro das universidades é estudado tudo isso, de certa maneira a gente consegue se entender e poder olhar para frente, entender o que está acontecendo. Então a universidade é inegável, a importância dela é muito grande assim para a sociedade. Aqui, nesse slide, eu coloco um pouco sobre como o cristão, né, que está nesse contexto, o estudante, o professor, ele deve se relacionar com a universidade. Eu devo ter uma atitude realmente de apreço pela universidade. Né? Isso vale... esses 3 pontos aí eu coloquei também citando do Keller, mas ele vai colocando esses 3 pontos em relação à cidade. Mas todos eles valem para a universidade. Devo desenvolver um apreço pela universidade, devo gostar desse lugar, ou como estudante, ou como professor, devo conhecer as riquezas desse lugar, como é bom estar ali, como é interessante estar ali. Também porque os não cristãos apreciam muito esses lugares, né? Esse lugar. Então, não só pelo fato disso me fazer bem, mas também porque isso me conecta com as pessoas que estão ali. A universidade, então, ela me abençoa, né? Eu entro ali, eu sou formado, enfim, a universidade, ela me abençoa de uma maneira muito grande. Também o Keller coloca uma coisa que é intrigante, que ele diz assim, olha, talvez aconteça que a gente possa perceber que as cidades, a gente precisa mais das cidades, entre aspas, do que a cidade precisa de nós, né? A cidade nos desenvolve, enfim, as ruas estão ali feitas, todos os serviços estão ali e me permitem viver e desenvolver. A universidade é a mesma coisa, então ela me abençoa de maneira muito grande, mas é claro que por conta do pecado ela tem problemas. Então, eu ali cresço com a universidade, mas também eu sirvo ela. Eu devo me tornar uma contracultura ali. Né? A universidade é muito boa, mas existem problemas por conta do pecado. Então, ali eu devo estar nessa interação, enfim, da bênção de Deus no lugar, a graça comum, mas também de que Deus quer transformar aquele lugar. E também deve ser a gente deve ali entrar o cristão como alguém que está comprometido com o bem total ali da universidade. Eu não devo entrar como cristão na universidade só para que os estudantes ali se convertam, para que mais pessoas enfim, com uma intenção de que as pessoas simplesmente conheçam a Cristo, né? Mas no intuito mesmo de servir a universidade, de tornar ela um lugar melhor, né? Se eu for um professor, ser ali um professor que, enfim, estimula os estudantes, que traz paixão aos estudantes pelos assuntos que estão ali sendo estudado, abordado. Aí eu coloquei a imagem do Richard Feynman, que foi um físico e professor de física no Caltech, um cara, enfim, surpreendente para o contexto da física, é uma referência, assim, muito grande, né? A paixão que ele tinha pelo ensino é uma coisa que toca a galera que está no contexto da física. É um não cristão, mas esse pela graça de Deus, a graça comum de Deus presente na vida dele. Ele mostra o que um cristão, um professor deveria fazer ali, né? Que é realmente colocar essa paixão pela física, né, pela natureza naquelas pessoas que estão estudando. Então, isso é um compromisso com o bem total da universidade. Ali, como eu falei, há muitos problemas de estudantes com problemas psicológicos, existe um contexto de muita arrogância também nos ambientes de pesquisa. Se um professor está ali, cristão, entra um estudante que está no grupo de pesquisa, esse professor não é arrogante, né? É um professor humilde, isso ajuda muito o estudante que passa pela mão desse professor. Então, a gente está ali, de fato, sendo chamado para abençoar esse lugar.
Desafios da missão na universidade. Aqui tem desafios e oportunidades, né? Desafios a cosmovisão ali muito presente, a cultura presente dentro das universidades, que também está no contexto ocidental, que essas duas digamos assim, visões de mundo, né? Com a visão do modernismo, ou seria um cientificismo, uma crença forte no poder da razão. Essa é uma coisa que ainda é presente. E o outro lado seria aqui posto com a mente moderna tardia, né? Mas também seria o pensamento ali pós-moderno. Já seria uma desconfiança com a força da razão, poder alcançar todas as respostas, mesmo da ciência também. E ali mais um espaço que no final vai levar ali pode até levar para um relativismo, né? A ideia de que não há verdades. Então, isso também é uma visão ali muito presente dentro das universidades. O que ela destaca ali que existe ali 5 narrativas que permeia a mente moderna tardia, né? Esses 2 primeiros, a narrativa da racionalidade, a narrativa da história, estaria mais nesse grupo que é mais racionalista, né? O cientificista. Está muito presente dentro do pessoal ali que está estudando ciências naturais, também do pessoal que está estudando engenharias, produção de tecnologia, saúde também. E os outros ali, os últimos 3, presente ali no contexto ali nos estudos ciências sociais, ou, enfim, direito, etc, etc, etc. Né? Mas a narrativa da racionalidade vai colocar ali a ideia de que o mundo material é tudo que existe, né? Então a ideia do materialismo é uma visão muito presente nesses contextos ali racionalistas. A narrativa da história, a ideia de que tudo o que é novo é melhor, então tu olha para o passado com um certo snobismo, né? O que aconteceu no passado, enfim, tudo é ultrapassado, você ainda pensa dessa maneira no século XXI, então tudo que é novo é melhor, se algo também que está presente ali na mentalidade dos universitários, né? Como cultura, né? Também a narrativa da sociedade, liberdade para viver como se queira, desde que não prejudique a liberdade do outro viver como queira. Então, a ideia que vai para um individualismo forte, né? Sou livre para viver da maneira que eu queira, desde que eu não afete a liberdade do meu próximo. Narrativa da moralidade, existe um compromisso muito forte, isso é um lado muito positivo, um compromisso muito forte dos estudantes, dos universitários com a justiça social, movimentos sociais, etc. Mas existe também uma tensão na base deles para a crença na justiça social, que em geral eles não creem em absolutos morais. Então é também algo muito presente no coração, na mente ali dos universitários. E a narrativa da identidade, né? Afirmar nossos desejos contra a sociedade, realizar os nossos sonhos a despeito do que os outros digam. É muito parecido também ali com a narrativa da sociedade, mas está associado ali com uma ideia de que eu devo descobrir quem eu sou, eu faço uma imersão em mim, e ali eu encontro os meus maiores desejos, sonhos, e eu devo, no que eu sinto, eu devo realizar esses sonhos, esses desejos, a despeito do que a sociedade pensa. Eu tenho que eu sou livre, né? Então essa é a mentalidade que está presente ali. A gente precisa interagir com ela, entender ela e anunciar o evangelho para essa mente, né, que está, para esse tipo de pensamento que tá ali. E o que tem que ser posto é que muitas dessas narrativas, elas têm uma origem, digamos assim, na fé cristã, mas a modernidade, o secularismo, elas
deturparam ou corromperam. Então, é importante afirmar as coisas boas dessas narrativas, porque a mesma a pós-modernidade, ela tem ali, enfim, pela graça comum de Deus, existe coisas positivas que precisam ser afirmadas e também coisas que precisam ser desafiadas nessa cultura, né, nesse pensamento. Então, isso quando a gente afirma, a gente se conecta com aquele que está ouvindo a gente. E nisso também, mostrando os problemas, as contradições, a gente pode mostrar para as pessoas, enfim, desafiar elas a rejeitar o que há de errado nessas visões. Então, a ideia de liberdade, né, é algo valorizado, né, pelo cristianismo, no sentido assim, eu escolho a Deus, né, eu amo a Deus e decido me relacionar com Ele, não porque, enfim, eu sou obrigado a fazer isso, né? Então, isso é um valor. Outra coisa da justiça social, né? O cuidado ali com os injustiçados, o pobre, o marginalizado, enfim, é algo também importante. A ideia também de que o mundo natural é uma coisa boa, que foi criado por Deus. Então, todas essas coisas são coisas que podem ser afirmadas, mas também deve ser desafiada essa cultura. E aí precisa ter sensibilidade para interagir aí com os universitários. Mas, enfim, a ideia aqui é mostrar que esse pensamento está presente muito forte nas universidades. Está na cidade, na cultura como todo ocidental, mas, enfim, entre os universitários ali de uma maneira muito forte. Oportunidades da missão na universidade. Usar todos esses temas como justiça social, ciência, por exemplo, tema como teoria do Big Bang, ou tema como evolução. São temas que atraem bastante o universitário, a imaginação deles. E todos esses temas é possível tu fazer pontes com a fé cristã, anunciar Jesus a partir desses temas, né? O tema da justiça social, das artes, literatura. É interessante, por exemplo, tem uma frase aí, um pensamento do Tolkien que eu acho muito interessante, que ele diz assim que toda boa história, no fundo, ela está contando sobre o Evangelho, ou a grande narrativa do Evangelho, que está associado à criação, queda e redenção. Então, nas histórias, elas têm isso, né? Um lado muito positivo, de como tudo foi criado, coisa boa, como algo se perdeu, e depois como algo precisa ser resgatado. Por exemplo, a história do filme O Titanic, né? A vida da Rose Dawson, que ela está ali perdida, ela está buscando uma espécie de redenção, aí aparece ali o Jack, né, que funciona meio como o redentor dela, tira ela da escuridão, traz ela para uma liberdade, e no final acaba morrendo por ela, né? Ali apontando para um Cristo, né? Como se o Jack fizesse essa função de Cristo, de redentor para Rose Dawson. Então, nas histórias é possível encontrar muito dessas relações ali com a narrativa do Evangelho, por causa que a gente está numa realidade que foi criada por Deus e a história dessa realidade é criação, queda e redenção, então não tem como fugir disso. Os escritores vão acabar falando sobre isso, os artistas vão acabar falando sobre isso, e essa é uma ponte muito boa para conectar com os estudantes, né? Então, aí a importância da apologética, de se interessar pela cultura, de ler, de assistir filme, enfim, tudo isso os universitários gostam, a gente vai acabar gostando, isso vai ajudar na missão também. Uma outra oportunidade é o tema da vocação mesmo, né? Ali os estudantes estão, enfim, desenvolvendo uma carreira e
trabalhar esse assunto da relação fé e trabalho, né? Qual a importância da carreira deles para abençoar a cidade ou abençoar a sociedade. Cada vocação é algo que, como diz o termo, né? Vocação é chamado de Deus, voz de Deus. Então, cada carreira, de certa maneira, tem um chamado de Deus para as pessoas abençoarem o mundo, a sociedade. Então, em cada vocação, cada área de estudo ali, seja qual for, ciências, enfim, saúde, toca, né, com o propósito de Deus para o mundo. Então, isso também é um tema, é algo que está ali presente a todo momento e que é importante ser trabalhado. Também é um contexto multicultural, estudantes, enfim, de outros lugares vão enfim, para as universidades ou grandes universidades de grandes metrópoles, por exemplo, e ali essas pessoas de outras culturas, né, elas deixando a sua terra e entrando em contato com o ambiente também multicultural, elas vão se abrindo para os outros pensamentos que estão na praça, né? Então elas ficam, digamos assim, mais abertas para ouvir novas coisas. Então é também uma grande oportunidade que existe, né, um multiculturalismo também nas universidades. E da mesma maneira como, enfim, como estava falando sobre a cidade, a oportunidade de atingir nações não alcançadas ou fechadas para o evangelho no contexto das universidades. Também a importância da comunidade, muitas pessoas estudantes mudam de cidades menores, vão para grandes cidades para uma universidade, e estão longe de tudo e carentes, necessitadas de comunidade, se sentem só. Eu passei por isso quando eu fui para São Paulo, logo quando eu cheguei, uma saudade, necessidade imensa de comunidade. E me abençoou muito a estar tanto no contexto da igreja local, de encontrar uma comunidade que me abençoa, mas também encontrar universitários ou pós-graduandos que estão caminhando com Deus na universidade. Isso é uma bênção. Então, fornecer comunidade, proporcionar isso para as pessoas é também algo que abençoa os estudantes ali e, de uma maneira geral, as universidades. E a outra coisa é saber entender que Deus ele já está agindo nesse contexto, mesmo antes que a gente faça qualquer coisa, né? Então, aqui foi algo que aconteceu comigo, né? No meu segundo ano da universidade, eu, enfim, estava numa busca espiritual, não foi alguém que me evangelizou no contexto da universidade. Enfim, sou de família que metade dela é cristã evangélica, outra metade católica. Tive contato, com certeza, com a fé cristã, mas ali dentro da universidade, fazendo o curso de filosofia da ciência 1 e 2, Deus acaba usando muito esses cursos para falar ao meu coração sobre o tema da verdade, né? Eu queria saber se Deus existia, eu estava numa condição de agnosticismo, então e acreditando muito que a ciência ela tinha resposta para as coisas, e estava encontrando a verdade, podia encontrar resposta sobre a verdade. E saber se Deus existe ou não, Deus existe ou Deus não existe, enfim, importa se é verdadeiro. Deus existe, é verdade, Deus não existe, é verdade. Então, enfim, tem uma história aí, mas nesse contexto, Deus mesmo agindo, usando esse expulso, e também eu vou falar de uma maneira muito breve, mas tive visões em que Deus, ele, enfim, apontava para ele mesmo
para Jesus Cristo como a verdade, né? Que tudo isso, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é a verdade. Então, Deus, ele me alcança na universidade, e depois disso é que eu vou conhecer o movimento de cristãos ali na universidade, a Cru Campus, e isso vai fazer minha fé crescer, se fortalecer. Então, contando de maneira bem curta, mas Deus ele já está agindo na vida das pessoas. Tem muitas pessoas ali com várias questões que é possível fazer contato com o Evangelho, e Deus já está agindo, trabalhando no coração dessas pessoas para ouvirem o Evangelho. Aqui, antes de passar, eu coloco aqui a relação do Tolkien com C.S. Lewis, né? A questão da vocação, os dois estão ali na mesma relação ali de trabalho, literatura, ali no contexto de Oxford, e Deus usa a vida do Tolkien para testemunhar de Jesus para o Lewis usando a literatura. E o Lewis ali, sendo ateu até os 30 anos, se converte. Então, dentro de uma relação de amizade dentro da universidade, Deus alcança, usa a vida do Tolkien, alcança a vida do Lewis, e o Lewis, enfim, com tudo que ele escreveu, abençoa, inspira muita gente, a igreja. Né? Tem gente até que se converteu lendo o livro do C.S. Lewis. Um desses casos é o Francis Collins, que é o cientista ali do médico nos Estados Unidos. Então, agora falar um pouquinho sobre os movimentos estudantis, a relevância deles, né? Então, nas universidades, os estudantes, enfim, tem um monte de movimentos nas universidades, movimentos sociais, os estudantes estão se conectando com esses movimentos, e existia um movimento cristão na universidade de maneira organizada, é muito, muito importante. Ali, enfim, existe, né, como movimento cristão, existe a Cru Campus, existe a ABU, existe Dunamis e outros movimentos cristãos. Muito, muito importante. Eu vou falar mais eu vou falar da Cru Campus, que é a qual eu tive muito contato, experiência, e daí abordar um pouco mais sobre como essa missão na universidade. Então, a Cru Campus, ela se define e busca que as comunidades, né, que surgem na universidade cristãs tenham busquem viver essa definição, né, que é uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus, né? Então, é uma comunidade acolhedora, enfim, elas querem conectar pessoas a Jesus. Jesus transformou a vida delas. Então, num movimento como a Cru Campus, estou andando ali junto com outros cristãos, estudando a Bíblia, a tua fé é fortalecida nesse contexto. Né? Aconteceu, enfim, comigo, enfim, com amigos meus que se converteram, e dentro da Cru Campus, nesse contexto de universitários cristãos, cresceram muito, né? Ali o pessoal está lendo livros cristãos, compartilhando ideia um com o outro, está orando um pelo outro, está evangelizando junto, está estimulando um ao outro a evangelizar. A ideia da comunidade, que eu falei agora há pouco, também do evangelismo, nesse contexto muito interessante, tu aprende a evangelizar, dar passos de fé para evangelizar no contexto da universidade. Tem muitos cristãos que, enfim, até os seus 17 anos, sendo cristãos, mas nunca evangelizaram ou conseguiram evangelizar por não saber como fazer isso. E dentro desse contexto é muito interessante, né? O pessoal aprendendo, dando passos de fé, evangelizando, e depois isso entrando como um estilo de vida, né? Não só um evangelismo que tu vai ali evangelizar pontualmente com vários outros cristãos, mas também no contexto em que tu conhece teus amigos e na relação com ele longa com os teus amigos, tu vai testemunhando de Jesus para eles. Então, nesse contexto, a gente vai aprendendo a evangelizar, e isso é muito bom. Isso também fortalece a fé. Os movimentos, a Cru Campus, no caso, ela é liderada por universitários. Aí é interessante que os universitários, eles já tá na sua mente
que eles vão ser líderes, né? Então, eles querem participar, ter voz, né? E eles liderando os movimentos, isso também acontece, né? Eles não são, os universitários eles não têm esse perfil de serem, digamos assim, passivos, né? Eles estão interessados em trazer, em se movimentar, em modificar. Então, esse é algo que é legal, né? Os universitários estarem liderando os movimentos ali, né? Universitários, cristãos universitários. O suporte de uma equipe de missionários, no caso, a Cru Campus, ela é global, enfim, tem esse nome no Brasil, mas ela está assim, a Cru, de uma maneira geral, está em mais de 190 países. A Cru Campus é um ministério que trabalha com universitários, esse nome no Brasil, e no Brasil, enfim, tem mais ali vou colocar aqui, mais de 50 missionários, com certeza tem mais 60, 70 missionários da Cru Campus aqui no Brasil, e eles dão um apoio, um suporte muito grande para esses líderes na universidade, né? Então, produzindo material, dando treinamento, uma série de coisas que o missionário ele dá esse suporte na universidade. E vou falar um pouquinho sobre os pilares, né? Eu coloco como movimento, mas eu vou colocar aqui como uma estratégia para a missão na universidade, né? A Cru Campus ela tem uma estratégia de missão para a universidade. Então, os 4 pilares que são muito importantes a oração, evangelismo, discipulado e o treinamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, né? Mas a oração, de fato, é onde tudo começa, né? A conversão, ela é um milagre de Deus, enfim, né, porque a gente apresentou bem um assunto, o evangelho, que alguém vai se converter, mas por uma ação realmente sobrenatural de Deus. Então, conversões na universidade, ou o meu próprio crescimento, experiências com Deus na universidade, vai passar inevitavelmente pela oração. A oração, ela é o meu contato, é a minha ligação, meu relacionamento com Deus, né? Então, eu sou salvo para experimentar a Deus, para conhecer a Deus, e aonde eu experimento isso de uma maneira muito forte é no momento que eu converso com Deus, no momento que eu estou diante da presença dele. Então, o primeiro ponto, né, da oração, o privilégio de desfrutar da presença de Deus. O Maurício, um missionário da Cru, também ele estudou os universitários na sua pesquisa de doutorado em teologia. Ele escreveu um livro recentemente chamado Universitários Cristãos, Como Viver a Fé em Cristo nas Universidades. Aí ele diz assim: ninguém pode sobreviver como cristão sem experiências com Deus. E quem tem experiências com Deus sem oração? Uma frase bem interessante, né? Eu não sobrevivo sem experiências com Deus, e é impossível eu ter experiências com Deus se eu não oro. Então, a oração é onde, enfim, eu estou conhecendo a Deus e vendo Ele fazendo grandes maravilhas, né? Eu estou na presença daquele que criou todas as coisas. Mais do que falar ou se comunicar, a oração é estar consciente na presença de Deus. Aí o Maurício trabalha nesse livro, bem interessante, como é um desafio, né? Esse estar na presença de Deus, porque eu sou pecador, por que tão difícil eu orar, né? Aí ele vai abordar isso muito interessante, mas orar não é só eu falar qualquer coisa diante de Deus, mas eu estar consciente na presença dele, estando diante do trono de Deus e falando de fato com Deus, né? Então, a oração ela nos leva à missão. Aí uma outra frase que ele coloca ali, que está ali, todo encontro com Deus é um chamado para participar daquilo que ele está fazendo. Os discípulos de Jesus são chamados para ser cooperadores em sua missão. Então, Deus está em missão, ele quer alcançar
as pessoas, quer transformar a vida das pessoas, e quando eu falo com Deus e conheço a vontade de Deus, eu percebo que Ele está em missão e eu me movo nessa missão. Então, se eu sou universitário e estou, enfim, em intimidade com Deus e conversando com Ele, eu vou entender que Ele quer alcançar aquele contexto e quer alcançar os meus amigos, os universitários que estão ali. Então, a oração ela vai me mover para a missão. E a outra coisa, a oração é subversiva, né? Aqui é uma frase do Eugene Peterson, também citado no livro do Maurício, que diz assim que a oração ela é uma atitude subversiva. Ela envolve um ato praticamente franco de desafio contra qualquer reivindicação do regime em vigor. À medida que oremos, lenta, mas seguramente, nem cultura, nem família, governo, emprego ou mesmo o ego tirânico pode resistir ao poder silencioso e à influência criativa da soberania de Deus. Cada laço natural de família, raça, cada compromisso deliberado com pessoas e nação é finalmente sujeito ao governo de Deus. Então, tem vidas ali, na universidades, realmente em estados assim, de perdição, de angústia, realmente de grande escravidão do pecado, e só Deus ele pode tirar as pessoas dessa condição. E quando eu oro a Deus pelos meus amigos na universidade, eu começo a entrar nessa atitude subversiva, né? Chamando Deus para fazer um milagre, e só Ele pode fazer esse milagre na vida ali das pessoas que estão na universidade. Então eu posso vir com uma grande incredulidade que Deus pode, não tem jeito para uma pessoa, Deus não tem jeito, não tem como Deus transformar a vida dessa pessoa, mas em oração eu também entendo que sim, que tem jeito, porque Deus é grande. Eu só estou diante de Deus porque Ele, enfim, me salvou e fez esse milagre, deu conhecê-lo, e estar diante dele e adorar Ele, né? Então, é um milagre eu estar diante de Deus. Então, em oração, eu vou entendendo que Deus pode transformar a vida das pessoas. Um outro pilar importante é o evangelismo. Né? Como a gente já tem falado aqui, o evangelismo ele é o poder de Deus. Enfim, é um milagre que alguém se volte para Deus, né? Então, as pessoas, os estudantes, eles precisam, de fato, serem apresentados ao Evangelho da graça, né? E não enfim, a alguma ideia, não sei, das ciências sociais, ou da psicologia, ou não sei o que, enfim, várias coisas que ajudam bastante, que são muito importantes, mas elas precisam fundamentalmente do Evangelho. Então, o anúncio da fé, ela fortalece a própria fé, e isso é uma realidade. Pessoas que vão evangelizar, depois que elas passam por essa experiência, logo em seguida, elas estão, enfim, super animadas por Deus, ou porque, enfim, acontece de pessoas se converterem, e isso alegra a gente bastante, né? A gente vê assim, Deus está em ação, Deus existe, e eu acabei de ver algo surpreendente aqui, né? Então, evangelizar fortalece a minha fé, faz eu acreditar que Deus continua transformando vidas, né? A importância da amizade, como eu coloquei ali, da relação do Tolkien, do C.S. Lewis, o evangelismo ele vai ser eficaz num contexto de amizade, né? Deus ele usa o evangelismo que eu possa fazer com pessoas que eu não conheço, que eu abordo ali no campus, ou enfim, à minha volta, porque ele tem poder e ele pode fazer isso, enfim, alguém se voltar para ele assim, mas as amizades é muito importante
ali para o contexto da evangelização, né? E também é um desafio para o cristão, né? Que ele, no seu relacionamento com o não cristão, ele vivendo nessa relação dia a dia, ele testemunhar de Jesus e ver que Deus quer usar a vida dele para se relacionar com as pessoas e, enfim, levar essas pessoas à presença de Deus. Aqui destaco boas obras, uma coisa que vai dar abertura às pessoas para a tua mensagem do Evangelho é a prática das boas obras. E aí eu cito duas, né? Uma é esse estudante universitário que está muito focado em ser um bom estudante. Ele tem a excelência acadêmica. De fato, ele se interessar por aquilo que ele estuda e buscar fazer isso bem, buscar fazer o máximo isso bem. Os estudantes que estão ali estão querendo também isso, aprender isso, e isso também te conecta e também dá testemunho da tua mensagem, né? Para esses teus amigos, né? A outra ideia de boas obras é mesmo no sentido de ajudar o próximo mesmo. Então, de tu estar preocupado com o teu amigo, de tu ajudar ele pelo que ele está passando, seja no estudo, ou seja, questões pessoais. Eu tenho, enfim, um amigo que eu conheci durante o mestrado, ele estava fazendo o pós-doc dele ali na USP, e ele ele é um cristão presbiteriano e assim, um cara muito bom academicamente e também muito interessado em ajudar os estudantes ali de pós-graduação. Então ele apareceu assim na minha vida durante o mestrado assim como uma grande bênção de Deus, trouxe um grande alívio para a minha vida durante o mestrado, né? Ele foi assim praticamente o meu co-orientador. Então isso faz a gente olhar de uma maneira diferente. Os não cristãos que estavam ali, né, comigo no mesmo grupo de pesquisa tinham esse meu amigo em alta conta, né? Era um cara assim, enfim, que trazia respeito por conta desse lado dele, né? Então, o compromisso com isso é muito importante. Agora, sobre se lançar, né, para o evangelismo, tem uma frase também que o Maurício coloca no livro, diz assim: nunca há fracasso no evangelismo, né? Nunca há fracasso no evangelismo. Porque aí ele cita uma frase do Bill Bright, que foi um fundador da CRU global, né? Diz assim: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então, de novo, quem converte, né, quem é que convence o coração é Deus. Então, o único fracasso ele coloca ao testemunho no evangelismo é quando eu não me lanço, é quando eu não vou lá fazer isso. Porque, enfim, o resto está tudo nas mãos de Deus. Eu chego lá, enfim, claro, dou o meu melhor para compartilhar a palavra, mas quem vai fazer de fato a obra ali é Deus. Se a pessoa disse não, se ela disse sim, os dois casos não há fracasso no evangelismo. Deus está no controle das duas situações. Recursos para o evangelismo, bem interessante também, na Cru Campus existe uma série de recursos que ajudam bastante. Um deles as 4 leis espirituais. Deus usa muito essa ferramenta, é muito interessante
basicamente ela aborda o evangelho de maneira simples em 4 pontos, mas é legal também porque tô te acostumando com ela, tu vai ficando, digamos assim, para os outros momentos de evangelismo, talvez mais maduro, quando tiver mais maduro no evangelismo, tu, enfim, migra, faz um evangelismo que aborda esses 4 pontos, né? Um evangelismo talvez mais sensível, em sintonia ali com a realidade, com quem tu está conversando. Mas é muito educativo, né? Como tu aprende com esses recursos e também usa eles, te desafia a usar eles, enfim, e vai crescendo nisso. Também o uso do testemunho pessoal, aplicativos também como God Tools, Jesus Filmes, enfim, são aplicativos que te ajudam bastante ali também para evangelizar os teus amigos na universidade. Outro pilar importante, o discipulado. Então, depois que esse estudante se converte, ou é um novo convertido, alguém que está em crescimento, um cristão que está em crescimento, acompanhar ele, e aí também existem vários materiais que abordam pontos assim muito importantes no início dessa jornada com Jesus. Por exemplo, um deles que pode parecer muito simples para um cristão que está mais maduro, mas para um novo convertido é complicado, como experimentar o amor e perdão de Deus, né? Ele primeiro tem na conversão, Deus me perdoa, mas depois que ele peca, ele fica assim, tipo, agora, de novo, eu estou entrando em débito com Deus e está tudo ficando complicado. Então, de novo, resgatar, essa pessoa está sempre trabalhando a ideia de que Deus a perdoa quando ela confessa seus pecados. A outra é a certeza da salvação, desenvolvimento ali a vida devocional, evangelismo, apologética, também recursos para isso. Tem um recurso ali que é conhecido como os conceitos transferíveis, foram escritos ali pelo Bill Bright, também ajuda bastante para nessa, enfim, mesmo como um cristão que já está ali discipulando, usar esses conceitos transferíveis é muito bom, mas também no uso deles tu poder, com o tempo, talvez criando a tua abordagem de como discipular alguém, né? Os assuntos que tu acha que é relevante para esse momento, com essa pessoa. Então, é bom aprender com esses materiais. Outro insight importante que tem vários artigos também para o discipulado suaescolha.com e também várias ferramentas no procampus.org. Nesse site, por exemplo, procampus.org, tu vai encontrar uma espécie de currículo, digamos assim, para discipular, para te orientar, né? Perfis como, por exemplo, não cristão, um não cristão, uma pessoa que é um crente que está em crescimento. Então, voltando aqui para o não cristão. Ali, cada link aqui, artigos do sua escolha, esses links aqui que estão em recursos para pequenos grupos, cada eles são links que vão te levar para um material e que vão te ajudar a discipular um não cristão. Então, são sugestões de materiais, estão ali, e é muito bom confiar, usar eles, aprender eles. Tem toda uma equipe de missionários, enfim, pensaram nisso, produziram esse material, daí a gente vai conhecendo, vai usando, e aí mais para frente a pessoa, quem sabe, possa assim também, se ela quiser, depois de tendo boas dicas de materiais, talvez acrescentando mais materiais ou outros tipos de materiais para trabalhar com os estudantes, não para ficar engessados, mas é muito bom tudo isso, né? E isso é bom porque o universitário, a ideia ali, ele não vai criar tudo isso do nada, né? Então, ele é muito ocupado, ele precisa estudar, fazer as provas, enfim, aprender um monte de coisa. Então, ele já tem, digamos, isso mastigado para trabalhar com os amigos, né, no discipulado, é muito bom. É um trabalho que já foi feito ali
pelos missionários, e isso vai ajudar muito na sua caminhada. Então, esse aqui é em crentes em crescimento, e também tem outros perfis, de estudante mais líder e outros. Enfim, então vale muito a pena visitar esse site aí da Cru Campus para acesso a esses materiais. Por fim, treinamento. O último pilar, né, treinamento, então isso, enfim, a CRU tem retiros, projetos missionários que acontecem ali todo ano, praticamente no início do ano, em janeiro, um mês ali, estudantes assim de vários estados vão para uma cidade e que tem uma universidade, e ali eles ficam ali sendo treinados e num lugar próximo da universidade, e tem a experiência de evangelizar, de discipular. Por um mês eles vão sendo treinados nessas bases, né, para desenvolver um ministério pessoal. Essa é a ideia, né, é que cada estudante possa desenvolver um ministério pessoal, na qual ele possa evangelizar, na qual ele possa discipular, enfim, e também crescer espiritualmente. Então, tudo isso ajuda muito, né? Os congressos, retiros, projetos também ajudam os estudantes no caso, da realidade do Brasil, né? A se conectarem, do Brasil inteiro, a se conhecerem, trocarem experiências, missionários, estudantes, verem cada realidade, e pegar ideias de um lugar e aplicar no outro, enfim. Então, é muito bom estar nesse contexto para enfim, ser treinado a desenvolver um ministério pessoal. E isso, enfim, vai abençoar muitos movimentos locais. A ideia é que acelera, né, a formar um estudante que é líder para poder, enfim, ajudar em tudo isso. Então, gostaria de concluir aqui com a importância das parcerias. O movimento como a Cru Campus, ela não tem todos os recursos, nenhuma igreja local ela tem todos os recursos, e os outros movimentos também não têm todos os recursos. Então, quando eles estão juntos, é muito melhor, enfim, para abençoar a universidade. A ideia também de que isso traz humildade para dentro de cada o movimento, ou também missão a partir de uma igreja local, de que tu não está interessado simplesmente em conseguir pessoas para a tua comunidade, né, ou para a tua igreja, ou para o teu movimento, mas tu está interessado no reino de Deus, que pessoas sejam alcançadas, que elas sejam conectadas com Jesus, né? Um outro também há coisas ali a melhorar, e a troca de ideias entre perspectivas diferentes dos movimentos, e a igreja local ela é muito bom, né? Aí um exemplo disso aqui eu coloquei aqui embaixo, o pastor Sayão ele deu uma palestra no último congresso de universitários da CRU, que foi online. Ele deu uma palestra de Por uma Apologética Cheia de Compaixão. Esse é um exemplo de como tu pode, enfim, iniciar uma parceria, né, para abençoar esse contexto da universidade. E é um tema muito, muito importante. Também na IBNU é muito legal a gente estar ali com um pequeno grupo com universitários, né? Então, a igreja local, ela pensando, tocando nesse assunto, e também com o intuito de abençoar a universidade. A gente está na liderança desse grupo, e a Kátia é missionária da CRU, eu sou esposo dela, então tá tudo, as relações estão aí integrando, fazendo parcerias, e isso é muito bom. Por fim, queria indicar esses livros. Esses foram livros que eu usei para ajudar nesses slides, mas aqui o do Maurício, Universitários Cristãos, como viver a fé em Cristo na universidade. Enfim, lançou, muito recente, é muito bom mesmo. Ele, enfim, é missionário da Cru Campus, e também fez a tese de doutorado dele pensando nos universitários, cristãos universitários. Enfim, é um livro muito bom.
Também o Igreja Centrada, do Tim Keller, muito bom, trabalha, enfim, bastante contexto ali da cidade, enfim, movimentos, também evangelho, para esse contexto nosso aí ocidental e urbano, né? Esse terceiro aqui é em espanhol, na história mais grande, está pensando agora em pessoas de pós-graduação, não só os universitários, mas, enfim, voltado para a pós-graduação. Pregação do Tim Keller, pensando em como testemunhar ou como pregar o evangelho. Enfim, é um livro muito útil, porque ele está tentando, o contexto é um ambiente de ceticismo, um ambiente secular. Fé e trabalho, porque a universidade do Tim Keller também é um contexto ali de formação de carreira, e fé na era do ceticismo, um livro muito importante por conta da questão apologética, né? Então, são livros assim que ajudam muito. Aí eu concluo aqui e agradeço muito aí por essa oportunidade. Vou chamar o Dilean. Olá, muito bom, muito bacana tudo. Estou colocando aqui no chat para o pessoal ter aí os livros com os links. Então, o livro do Cristãos Universitários está aí, também coloquei do Igreja Centrada, Pregação, Fé na Era do Ceticismo, você pode ver. Também tem no chat para você conhecer o link do website da CRU. Então, se você quer conhecer, inclusive, o Rodrigo colocou para vocês aí aquelas questões do site ali, onde você consegue materiais e tudo, você tem aí o link para você poder conhecer, navegar ali, se inteirar bastante de todo esse trabalho e daquilo que você pode ter de recursos para esse ministério. Agora, Rodrigo, muito bacana a sua aula, muito bom, toda a exposição, a gente pôde ver sobre essa realidade de que, de certa forma, falar com os universitários inclusive, tratá-los como pessoas, porque parece que algumas igrejas, algumas tendências ver como um campo meio que não alcançável, né? Não é não alcançado, mas é não alcançável, porque eles são pessoas que estão lidando só com as questões da razão, com conhecimento, sei lá, meio doido, com pessoas que agora porque eles estão estudando no ambiente acadêmico, eles não têm mais como serem alcançados pelo evangelho. E esquecem que o evangelho é o poder de Deus para tocar o coração das pessoas, né? E que não existe nenhum tipo de pessoa que o evangelho não possa alcançar, porque ele é o poder. Parece que para muitas pessoas há um limitador para esse poder de Deus, porque a pessoa está fazendo uma universidade, está estudando, está caminhando, inclusive, de repente, não só com bacharelado, mas mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí ela se torna alguém meio alienígena na Terra, né? Então é importante a gente ter essa percepção de que realmente a gente precisa investir nessas pessoas e que elas estão, sim, elas carecem da glória de Deus e do poder de Deus que os alcance, porque elas são pecadoras, como todas as outras. Essa história, né, da criação, da queda, atingiu a elas também e elas precisam dessa redenção. Eu achei bem legal dentro de tudo isso, porque nós temos algumas perguntas aqui que nós vamos trabalhar, mas a Isabel, por exemplo, até pergunta sobre essas questões que envolvem a realidade do estudante, porque ela pergunta se muitos estudantes que passam por depressão, até por conta da distância, porque nós sabemos que dentro dessa realidade de universidade, muitas vezes eles têm que viajar, ficar fora, longe da família e tudo. Você sabe sobre isso, sobre como que fica, de certa forma, a vida emocional, até mesmo do estudante? Não, sim, durante o mestrado, no grupo que eu estava de pesquisa, existiam vários, pelo menos 3 estudantes que tinham vindo de cidades diferentes, de São Paulo, e estavam se tratando com um psicólogo, né? Porque a realidade do mestrado ficou muito dura, né? Difícil. E também no nosso grupo de pesquisa tinha um pouco uma aridez, assim, enfim, tinha tensão, né? Era tenso, né? Então,
existe sim isso, e existe muito. Na verdade, existe professores, por exemplo, vários ali, que infelizmente existe uma arrogância grande, porque é um contexto ali, né, intelectual, e isso pode fazer mal para os estudantes, né? Agora tem iniciativas bem interessantes, por exemplo, no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, né, que trabalha ali a questão ali muito da depressão e tal. No Brasil, os movimentos ali que estão ligados com a CRU e outros também, eles buscam ter iniciativas ali dentro da universidade abordar esse tema. Então, ajudam, enfim, colocam folhetinhos para refletir, com mensagens, enfim, e aí então a esse tipo de iniciativa. Mas outra também numa universidade, a gente teve um projeto missionário em Viçosa, o FV, ali o índice de depressão assim, e de suicídio, na verdade, grande na universidade. É uma coisa que é muito falada no contexto que o pessoal está ciente no contexto da Cru Campus, né? E no intuito de cuidar disso, né? Eu vejo mensagens enfim, de missionários ou estudantes colocando, olha, enfim, estamos ajudando fulano de tal, que está assim, que está mal, então isso é uma realidade, é importante estar perto, cuidar. E aí a comunidade ajuda muito, né? Ajuda muito, muito, muito nesse negócio de sentir, de estar longe de casa e começar, enfim, a fazer amizades e te conectar com o lugar. E às vezes iniciativas, como simples, você, até achei que a gente ia falar um pouco mais pro fim, mas você já falou sobre o Geek. Nós temos aí esse pequeno grupo, né, onde você e a Cat são líderes. A minha filha, por exemplo, mais velha, a Juliana, ela faz parte do Geek, ela está fazendo agora a faculdade de biblioteconomia, e então aí, como é universitária, tá no Geek Universitários, e é muito bacana, por exemplo, que é uma iniciativa que não é uma coisa assim, mega estratosférica que você vai fazer, né? Você vai montar um pequeno grupo onde essas pessoas vão poder ali ter um ambiente de ter uma boa conversa, de se sentirem assistidas, né? De poder estudar, é claro, também sobre o Evangelho, e um ambiente onde você tem ali essas pessoas universitárias que podem conversar, né? E você tem, inclusive, universitários de várias áreas, né, de estudo, que você vai poder, então, ali conversar abertamente, ter ali um líder que vai poder dar uma direção, né, segurar ali para que as coisas caminhem de uma forma objetiva, mas é uma iniciativa necessariamente que não vai criar um grande efeito assim no sentido de fazer, você precisa ter uma grande estrutura. O Pequeno Greek, por exemplo, que o Rodrigo e a Cat eles estão fazendo, é um geek que funciona totalmente online. Então, inclusive, se você aí que está nos assistindo hoje, tem alguém na sua família que é universitário, entre em contato com a gente pela conexão, né? Entre em contato, porque a gente vai poder entrar aí em contato e falar um pouquinho sobre isso. O telefone da conexão está aí para você, você pode entrar em contato com a gente e você vai ser direcionado para mim, para o Rodrigo, para que possa fazer parte e ser assistido dessa forma, né? Poder conversar e ter ali um tempo com eles. Mas temos algumas outras perguntas aqui também. Deixa eu pegar aqui, o Alexandre ele faz duas perguntas. Ele coloca assim: qual a importância de missionários em tempo integral voltado para a missão com universitários? E qual o tipo de preparo esse missionário deve ter? Certo. Essa é uma pergunta muito importante. O universitário, enfim, é um cara com pouco tempo, né? É universitário ou pós-graduando. Então, é impossível que ele fique meditando em estratégias para a missão cristã na universidade, que é um ambiente complexo, muito complexo. E aí, enfim, de certa maneira, tira isso do zero, né? Então, os missionários, eles meditam ou pensam em todo esse contexto e eles vão estar ali, enfim, elaborando estratégias, produzindo materiais e etc. Então, eu mesmo, quando eu estava no mestrado, assim, aí eu pensava assim, não, eu querendo, digamos assim, enfim, alcançar ali da melhor maneira a universidade que eu estava, mas olhando assim,
nossa, é preciso que tenha gente que não esteja estudando aqui, que esteja pensando isso full time, e enfim, e venha para cá e ajude de alguma maneira. Porque se ficar só por quem está ali não ajuda, não dá certo, é difícil, complicado. E aí, sobre formação, o missionário, no caso da CRU, ele tem que ter uma graduação em qualquer curso. Ele pode também, claro, seria muito bom uma formação teológica também, mas nos seus 2 primeiros anos de ministério, ele é treinado em todo um currículo ali de missionários da CRU. Inclusive, eles assistem a algumas aulas ou disciplinas de alguns seminários que eles precisam fazer, e estão em contínuo desenvolvimento. Por exemplo, a Kátia, minha esposa, ela está fazendo um mestrado em lideranças, proporcionado ali numa parceria entre a CRU, CRULAC da América Latina e uma universidade nos Estados Unidos, né? Então, eles estão nesse contínuo treinamento para abençoar ali a universidade. Mas, inicialmente, a necessidade de uma formação universitária ou teológica, os 2 primeiros anos tu é treinado e vai para o campus, enfim, trabalha com uma equipe de missionários e aí, depois desses 2 anos, tu, digamos assim, tu tem o material, o treinamento necessário para estar atuando como missionário ali. Joia. A Isabel, ela faz uma pergunta aqui que eu creio que a gente pode tentar meio que até, vamos assim, dar uma ampliada, né? Você mesmo colocou que o universitário é uma pessoa bem sem tempo. E a gente vê, inclusive, na realidade, que muitos universitários são jovens aí que estão trabalhando durante o dia, às vezes estudando durante a noite, ou esses que estão caminhando na pós aí, né, com mestrado, doutorado, também têm o tempo bem limitado. E como que então você, inclusive, aconselha para os líderes das igrejas que estão nos assistindo, líderes de jovens ou alguma coisa nesse sentido, a desenvolver esse ministério de contato? Porque ela faz uma pergunta aqui sobre como você caminha, né, junto com o universitário, fazendo amizade, apresentando o evangelho. Mas como que a gente desenvolve exatamente essa questão? Vamos dizer assim, ideias, dicas práticas para um líder de repente não forçar demais e acabar espanando, porque o cara fala, não, eu não tenho tempo, então não vou mais me encontrar com você. Então, saber dosar essa relação desse contato, dessa amizade e desenvolver um bom tempo de discipulado com ele. Então, de um contato com a missão universitária, eu diria assim, por exemplo, de uma igreja local, por exemplo, a CRU Campus, ela tá com esse vetor, assim, de tipo, é muito fundamental que a parceria com a igreja local. A missão, ela parte da igreja local e a gente está aqui, está dentro da universidade, é muito importante estar dentro da universidade, mas a ligação com a igreja local ela é fundamental. Então, se um líder, né, da igreja entra em contato com missionários da CRU, e tem ali a página da CRU Campus e tal, para contato e tudo mais, eles estão assim, na hora. Tipo assim, eu vou dar uma palestra, bora ver como inicia essa parceria, dar palestras e tudo mais, né? Ver como essa parceria ela pode se desenvolver. Enviando universitários da igreja para o contexto da universidade, enfim. Mas uma coisa, sobre a conexão com o universitário em si. O melhor missionário para o contexto da universidade é o próprio universitário. Então, se tu encontra um universitário cristão e o capacita, o desenvolve, né, ele vai ser a pessoa mais adequada ali para evangelizar nesse contexto. Então, o que os missionários da CRU fazem, né? Eles vão nas universidades e buscam, dar um exemplo bem prático, assim, eles vão numa sala de aula, vem estudantes juntos e perguntam assim, tu conhece algum cristão universitário? Claro, uma pergunta bem, enfim, trabalhada e tal, ok, para não assustar ninguém. Enfim, conheço. Então, pode me apresentar para ele? Posso, enfim, aí inicia o primeiro contato. E aí, com esse universitário cristão, ele fala assim, olha, e tal, enfim, fala um pouquinho da grande comissão e tal, enfim, tu topa. E aí, a partir desse universitário cristão desenvolvendo ele começa a desenvolver um ministério. Então,
enfim, se pode a abordagem do tipo assim, eu vou evangelizar alguém, vou na universidade, eu vou evangelizar alguém, essa pessoa é alcançada e começa a trabalhar com ela, pode, mas é mais estratégico, mais, digamos assim, tu encontrar um universitário cristão, porque existe no Brasil, né? Enfim, em outras realidades pode ser uma realidade que não tenha nenhum cristão, e aí vai ser preciso de um trabalho de, tipo, de evangelizar, enfim, tentar alcançar alguém ali. Mas a estratégia é encontrar um universitário cristão e a partir dele desenvolver ele para iniciar a missão na universidade a partir dele. Bom, muito obrigado, Rodrigo. A gente está aí chegando no final da nossa aula. Temos aí algumas palavras de agradecimento, né? O Alexandre colocou, parabéns pela aula, excelente. Muito bom ouvir e perceber como a igreja local pode ser relevante no meio universitário. Então, temos aí algumas mensagens de agradecimentos também. A Aline Carili colocou, Isabel. Quero também agradecer a Clary, que está aí nos bastidores da parte técnica da transmissão. Rodrigo, quer dar uma despedida com o pessoal, suas últimas palavras aí nesse sentido de últimas ideias e indicações para eles? Sim, mais uma vez agradecer pelo privilégio de poder compartilhar sobre esse assunto aqui. Eu creio que é a direção de Deus, é Deus, enfim, abençoando e querendo que isso aconteça. E como sendo algo que é Deus que está direcionando, que está abençoando e permitindo, é que façam isso, dê uma olhada, por exemplo, no site ali da Cru Campus, veem ali, né, enfim, o que tem de recursos e tudo mais. E outra coisa de novo, fazendo um chamado para isso, de que os universitários são muito chaves, muito, muito, muito chaves. Então, da igreja se interessar por atingir os universitários no sentido de, voltando, né, não só de crescer, mas no sentido de abençoar a universidade, aquele sentido de abençoar a cidade e a universidade. E isso vai ser fundamental, importante, isso é desejo de Deus para o seu reino na cidade. É isso, muito obrigado. E é isso aí, a IBNU é uma comunidade saudável para um mundo melhor, e é por isso que nós temos um grupo de universitários, e se você quer, de repente, até ver como é que funciona, entre em contato conosco. Mais uma vez, vou colocar aqui o nosso número da conexão para você poder entrar em contato e saber um pouco mais sobre esse nosso grupo com universitários, você poder se inteirar um pouco sobre isso. Também quero lembrar que amanhã, às 10 da manhã, temos a nossa celebração. O Sayão estará trazendo a palavra para nós. E à noite temos o curso, a continuidade, né, desse curso de teologia missional, com a matéria da história da salvação no Antigo Testamento, com o Sayão e a Suzili. Então, é isso. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.